E aí, senhoras e senhores, chegando para mais um vídeo para a gente falar um pouquinho de Copa do Mundo, aproveitando o momento que as seleções jogaram suas últimas partidas antes da Copa, algumas jogando partidas amistosas, as europeias jogando Nations League, a gente vai dar uma geral e elencar 5 seleções, na minha opinião, candidatas ao título, passando um pouquinho por o que essas seleções apresentaram ao longo do ano e as últimas partidas de cada uma delas. Na quinta colocação, eu tive bastante dificuldade, porque no geral eu acho que está muito embolado. A Copa em si, ela tem acho que 3 seleções que estão ali numa primeira prateleira entre favoritos, e aí do quarto ao sétimo tá todo mundo muito nivelado no nível de as seleções, principalmente basicamente todas elas europeias, jogando futebol um pouco duvidoso, tentando se ajeitar, não o suficiente, completamente prontas para a Copa do Mundo, e algumas vivendo crise, algumas vivendo muitas dúvidas, e no geral todo mundo muito ali num bolo. Mas decidi colocar na quinta posição a Alemanha. Acho que a Alemanha tem um período de passou por uma reformulação muito grande depois de anos, 3 Copas do Mundo eu acho, do Joachim Löw. Você tem a presença do Hans Flick, que fez muito bem a seleção, trazendo uma geração nova, muita gente que não estava no ciclo de 18 ou está na seleção e cumprindo funções importantes como Schlotterbeck, Musiala, o Adeyemi, você tem o Florian Wirtz e um Hans Flick que foi o responsável por essa mudança, tendo muita influência também ali na manutenção de jogadores como Müller voltando à seleção, você tem Sané, Gnabry, você tem o Neuer como capitão. Então é um time interessante que eu considero que tem potencial sim para fazer uma boa Copa. Teve tropeços que, assim como todas as seleções europeias, tiveram muitos tropeços na Nations League que deixaram o pessoal meio, não é tudo isso e tal. Mas eu acho que a gente tem que ficar de olho porque não significa que ter tropeços na Nations League não vai fazer a seleção ter uma grande Copa, uma boa Copa. Eu acho que a Alemanha está nesse caso, porque nas últimas 3 partidas a Alemanha ganhou de 5-2 da Itália, perdeu de 1-0 para a Hungria nessa última data FIFA e empatou em 3-3 com a Inglaterra. E partindo para a quarta colocação, Espanha. Coloquei a Espanha, que passa por um momento ali de queda, de declínio, uma instabilidade eu diria, nem um declínio, uma instabilidade. A Espanha nas últimas 2 partidas passou o primeiro tempo inteiro sem chutar uma bola no gol, nas 2 partidas. E é aquela coisa, né? A Espanha revivendo aquela escola que eles têm de posse de bola, toque, dominar o adversário tendo a bola, tem uma linha muito tênue. Apenas o time do Guardiola acho que não beirou essa linha tênue entre ter o domínio da posse e ter uma posse não efetiva. Conseguir criar e só tocar a bola para o lado. E a Espanha passa por essa instabilidade aqui. Então, tá vivendo uma dificuldade, mas é uma seleção que também passando por uma reformulação, você tem saída de jogadores importantes, você tem chegada de Pedri, você tem chegada de Gavi, você tem chegada de outros jogadores jovens, como o Pau Torres, assumindo a titularidade, muita gente ali mudando, o Fati, quando disponível, sempre ali como titular. É um time diferente, é um time que revive aquela escola, mas que no geral não tem o mesmo desempenho, nem de longe. Então, é instável, mas é o que eu disse. Esse bolo do quarto ao sétimo, incluindo ali Portugal, incluindo ali Bélgica, incluindo ali Inglaterra, Holanda, tá todo mundo muito ali nivelado. Decidi colocar essas 2, mas sem muita certeza. As últimas 3 partidas da Espanha, vitória de 2-0 para cima da República Tcheca, perdeu para a Suíça por 2-1 e ganhou de Portugal fora por 1-0. Resultado interessante até de uma seleção portuguesa aqui. Desse bolo, talvez seja mais próximo ali do 5º lugar por nomes que tem. Desempenho fraco, abaixo, muito culpa do Fernando Santos, na minha opinião, que é o técnico, mas você tem ali Cristiano, você tem Rubem Dias, você tem Cancelo, só disputa para ser o melhor zagueiro do mundo e o melhor lateral esquerdo do mundo. Bernardo Silva, Rubem Neves, muita gente boa, Rafael Leão, muito destaque, pouco futebol. Aquela coisa, né? Culpa do técnico. Terceiro lugar, tive muita dúvida entre colocar quem vai ser o terceiro ou o segundo, França ou Argentina. Cara, eu vou colocar a Argentina, porque a Argentina ocupa esse lugar, entra nesse top 3 no último ano, nos últimos 2 anos. E a França vem entre as favoritas no ciclo inteiro de Copa, né? A queda da França se dá mais agora nos últimos 2 anos. A Argentina, nas últimas 3 partidas, ganhou a finalíssima contra a Itália, 3-0, mostrando que o futebol sul-americano tem a capacidade de passar o rodo no europeu. Era uma seleção italiana campeã da Eurocopa, apresentando um nível de futebol. Claro que a gente sabe que não era um ápice, uma genialidade de time, mas é competente, foi campeão da Euro assim.
A Argentina passou por cima, 5-0 para cima da Estônia e 3-0 para cima de Honduras. A Argentina, no momento que eu estou gravando, está empatando com a Jamaica. Acho que vai ganhar, mas no geral, só para vocês terem a noção de que eu não coloquei este jogo contra a Jamaica por conta disso. É um time também que passou por reformulação em comparação de 18, mas que tem um trabalho de um Scaloni entre os melhores do planeta como treinador de seleção. O cara conseguiu uma invencibilidade muito grande, ganhou uma Copa América no Brasil, no Maracanã, e no geral uma Copa América de extrema importância para a Argentina, porque não é importante para nós, mas os caras estavam mais de 20 anos sem título. Poderia ser a última Copa América do Messi, poderia ser a última chance do Messi conseguir um título mais palpável do que a Copa com a camisa da seleção. Eles conseguiram. A gente viu a relevância que aquilo teve para o Messi. E os caras, além de serem muito unidos por conta do que o Scaloni conseguiu fazer, eles jogam muito pelo Messi. Então é bom ficar de olho, porque os caras vão dar sangue na Copa do Mundo. Podem estar no caminho do Brasil e seria um jogaço, mas seria difícil porque a Argentina, a camisa pesa, vocês sabem disso. França em segundo lugar. A França nas últimas 3 partidas perdeu para a Croácia de 1-0, ganhou da Áustria por 2-0 e perdeu para a Dinamarca por 2-0 nessa data FIFA também. A França, ela vive um momento muito particular. São 14 jogadores lesionados, entre eles Benzema, entre eles destaques na defesa, como o Condé que se machucou, Theo Hernandes, Lucas Hernandes, todos machucados. Os goleiros, Maignan e Lloris, machucados. Benzema, já falei, machucado. Tem mais gente na frente, tem o Kanté, salvando, também está lesionado. O Pogba, é muita gente lesionada. Praticamente metade ou mais do time titular da França está machucado. Então essa última data FIFA foi bem prejudicada a análise. Então não é bom se basear só por aí. Mas a França já vinha desde o início do ano caindo em rendimento. A frase do Mbappé que ficou polêmica, a citação dele contra não, né? Dizendo que o futebol sul-americano não estava tão evoluído, digamos assim, por não estar jogando em alto nível sempre. De lá para cá foi só decadência. A França vive talvez a maior das crises entre essas seleções, porque é uma seleção que já vinha de campeã do mundo, então você espera que mantenha um nível muito alto. E essa instabilidade no trabalho do Deschamps dá margem para muita pancada. Ele sabe disso, ele enfrenta isso, mas jogando, a França nunca jogou o que se esperava daquele time, daquela seleção com tantas opções, que de 2018 para cá só melhorou, só surgiu mais gente, teve volta de jogadores jogando em alto nível e o futebol caiu. E tem, obviamente, o que joga contra a França, a maldição dos campeões de Copa. De 2006 para cá, todos os campeões caíram na fase de grupos da próxima Copa. É bom a França ficar de olho. E eu coloco sim a seleção brasileira como a primeira, a seleção mais favorita e mais forte para a Copa do Mundo. Cara, o futebol do Brasil é muito sólido. Aí vai começar a dizer, não tem confronto, não tem nível de enfrentamento. Mas é um nível de regularidade e num alto nível muito interessante. O Brasil passou o trator nas eliminatórias, perdeu a Copa América, é verdade, isso prejudica um pouco a imagem desse time, mas continuou melhorando seu nível de desempenho. Surgiram muitas opções, você tem o Vini que se consolidou como um dos melhores do mundo, você tem Rafinha, você tem Antony, você tem o Pedro voltando para a seleção agora, que eu acho que vai para a Copa do Mundo, você tem o Neymar voltando a atuar, esse início de temporada do Neymar, justamente no ano da Copa, cara, ele dá muita animação, o Neymar tá voando, o Neymar hoje talvez seja o melhor jogador do mundo em atividade na temporada até aqui. É um nível de desempenho absurdo. Justamente meses antes da Copa. O Neymar tem que se manter mais de 2 meses saudável e ele vai estar na Copa. Isso é muito viável. Ele se cuidou para essa temporada. Ele começou a treinar antes, ele se reuniu com o grupo antes. E a seleção no geral que conta com inúmeras opções no ataque, conta com os 3 goleiros assim, em nível de goleiros. Talvez seja a seleção mais bem servida, talvez com a seleção alemã tenha muita disputa, porque você tem Ter Stegen e Neuer. Mas as laterais são os únicos problemas. Tem uma zaga, conta com Marquinhos, Militão, Thiago Silva, meio campo, Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães, Paquetá. É muita opção e é um nível de desempenho muito alto. A seleção, se não enfrenta adversários de alto nível, o que você tem que fazer quando você enfrenta adversários de menor? Passar por cima. E a seleção passou. 5-1 na Tunísia, 3-0 em Gana. Teve 1-0 contra o Japão, mas um jogo muito particular, que no geral o Brasil jogou melhor também. Então, cara, é de se animar. A seleção tem um time forte, com muitas opções, com um Tite mais preparado, mais ciente do que ele tem que fazer, mais experiente, podemos dizer assim, com um trabalho de 2 ciclos, com o Neymar melhor do que em 2018, em nível de atuação até o momento, e com muito mais opções, um time muito mais variado. Vini Júnior, Antony, Rafinha, é muito mais tranquilidade para o Tite trabalhar
e para ele mudar esse time. Resta saber se vai conseguir. A animação existe e eu considero a grande favorita da Copa do Mundo hoje a seleção brasileira. Claro, muito nivelado ali na primeira prateleira, o Brasil acima, França e Argentina se batendo. Essa segunda prateleira, todo mundo embolado, como eu já disse para vocês, mas no geral o quadro é esse e é promissor. Aguardemos. Bom, vou ficando por aqui, muito obrigado a você que assistiu. Não esquece de se inscrever no canal se você gostou. Tá chegando por aqui agora, faz isso. Vai ter vídeo na Copa do Mundo, muito vídeo. Tem vídeo da Champions, semana que vem tá voltando no Champions League, então se inscrevam, acompanhem. Se você já tá aqui, deixa o seu like também. Valeu, tamo junto, tchau.